O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, alguém, igreja! Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar. E ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Igreja forte. Incendeia, Senhor. Incendeia. Incendiar. Pode ser mais forte. Cante ao Senhor. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Te louvamos, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Porque o teu amor desceu. Ele nos salvou. Sobre mim, sempre querendo mais.
teus pés, levantarei minhas mãos em fé, vou crer em ti. Declare, lembrarei do que tens feito por mim. Sei que teu amor traz vida sem fim. Erga suas mãos e declare: teu amor desceu e me salvou, teu amor desceu e me libertou. Eu sou teu, sou para sempre teu. Se no vale ou no monte estou, eu cantarei e me lembrarei. Eu sou teu, sou para sempre teu. Eu sou teu, eu sou teu para sempre. Jesus, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu para sempre. Jesus, eu sou teu. Teu amor desceu e me salvou, teu amor desceu e me libertou. Eu sou teu, sou para sempre teu. Se no vale ou no monte estou, eu cantarei e me lembrarei. Eu sou teu, sou. Pega suas mãos e declare: eu sou teu, eu sou teu para sempre. Jesus, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu para sempre, Jesus, eu sou teu. Declare teu amor. Teu amor desceu e me salvou, teu amor desceu e me libertou. Eu sou teu, sou para sempre teu. Erga suas mãos e declare: se no vale ou no monte estou, eu cantarei e me lembrarei. Eu sou teu, sou para sempre teu. A igreja cante: eu sou teu, eu sou Jesus, eu, mais uma vez, eu sou teu para sempre. E nada pode tirar essa certeza. Somos teu, somos teu. Eu sou teu, eu sou teu para sempre. Jesus, eu sou teu. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Declare: se não fosse assim, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
obras dos maiores fará. Erga suas mãos aos céus e declare: quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Cada dia mais e mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Verdadeiramente, se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele nos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em nós. Erga suas mãos e declare: guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a todo o seu coração, declare: quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Ensina a te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Pega suas mãos, igreja, e declare: quero te amar. Espírito Santo, quer te ouvir. Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Ensina-me a te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aplauda aquele que vive e reina para todos sempre. Graça e paz. Fale para 3 pessoas: hoje é uma noite de milagres. Quantos estão preparados para o seu milagre? Hoje nós começamos, mais uma quarta-feira. Deus de pactos, Deus de promessas. Deus tem extraordinária promessa para a sua vida. Amém? Nós temos alguns pedidos de oração. E as pessoas, quando elas pedem oração, é porque elas creem.
A palavra de Deus diz: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita agora. Nós vamos orar por esses pedidos de oração. Se porventura houver algum enfermo no nosso meio, o Senhor que Sara está aqui nessa noite para te curar, para te libertar, para te restaurar e transformar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada pedido que está apresentado diante de Ti, Senhor. Nilson, a Fabiana, a Miriam, o Luiz Carlos, a Nazinha, toda a sua família. Senhor, Maurício, Senhor, nós colocamos o Nilson, todas essas pessoas, Senhor, que colocaram esses pedidos diante de Ti, Senhor. Eles estão crendo numa intervenção divina. Pai, nós pedimos que o Espírito do Senhor possa visitar essas famílias, que o Espírito do Senhor possa visitar cada pessoa, Pai, agora ali, Senhor, aonde quer que ela se encontre, Pai. Senhor, que todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte seja banido agora em nome de Jesus. Nós chamamos a cura, chamamos o milagre, chamamos a restauração, transformação e libertação sobre essas vidas. Pai, colocamos diante de Ti a igreja aqui reunida. Se porventura houver alguém enfermo, Senhor, doente, o Senhor que sabe está aqui. Nós profetizamos cura, libertação e restauração em nome de Jesus. Nós abençoamos cada pessoa em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Amém, Jesus. Amém. Antes de você se assentar, olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Faça um elogio para ela. Como você está bonito hoje. Pode, fique à vontade. Quem quer uma camiseta dessa aqui? Quem está fazendo aniversário hoje? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Então, se você está fazendo aniversário, tem muita gente querendo te dar um presente. Ó, esse é um bom presente para você ganhar hoje, né? Tia Lil está fazendo aniversário hoje, quem sabe o Fá vai dar para ela. Aqui, ó, essas camisetas, ó, stop. Deixa eu ler aqui porque é stop. Pare com ódio, comece com amor. Vou já traduzir aqui, ó. Ainda bem que eu tenho a minha tradutora, meus tradutores ali, quando a gente vai para Israel. Ai de nós se não fosse eles. Então essa camiseta, essa aqui é mais amor sem favor. O pastoral estava domingo com essa camiseta aqui, né? E essa aqui é blá blá blá, né? Menos blá blá blá. Então essas camisetas aqui, lá na saída, você pode comprar uma, adquirir, são mensagens. E você comprando essa camiseta, você vai estar ajudando o ministério dos filhos de pastores, que é o FA. Então você vai poder adquirir e assim você também estará investindo no ministério de filhos de pastor. Hoje isso está mudando, mas antigamente filho de pastor, o nome dele era filho de pastor. Ele não tinha nome, né? Meu pai é pastor, pai da pastora Ana também é pastor, então ela não tinha nome, era filha do pastor. Então, mas isso está mudando, graças a Deus. E graças a Deus pelo Ministério Filho de Pastores, que Deus tem dado essa visão ao pastor Aldo, pastora Rebeca, e com certeza isso tem ampliado as fronteiras de Campo Grande, já tem ido para outras cidades, outros estados, e você vai poder investir comprando. E aproveite e compre para dar de presente para quem está de aniversário hoje, ok? Agora nós teremos os avisos. Eu gostaria que você prestasse atenção. Os avisos que nós passamos aqui, ele é muito importante porque ele fala de toda a programação do mês da igreja. E às vezes você não presta atenção, termina o curso e fala, quando que vai ser isso? Quando que vai ser aquilo? Mas acabou de passar no aviso. Então preste atenção, porque isso também é uma parte importante do culto. Então vamos ter agora os nossos avisos e gostaria que você prestasse atenção nos avisos que teremos.
nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Graça e paz, queridos. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Como foi o seu dia? Abençoado? E a sua semana? Tá a mil? Quantos precisam de uma bênção especial do Senhor? Então você está no lugar certo. Curva a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Estamos na presença do Senhor, viemos buscar a sua face. Deus, Ele tem a resposta que nós precisamos. Deus conhece as nossas necessidades. E vamos nos render a Ele nesta noite, invocando a sua luz e a revelação da sua palavra nos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante do teu altar, diante do teu santo trono. Invocamos, ó Deus, o mover do teu Espírito sobre as nossas vidas nesta hora. Entramos nas regiões celestiais, neutralizando toda e qualquer ação e operação das trevas nas mentes, toda sorte de perturbação na alma, todo cativeiro emocional. Agora eu invoco a unção fresca do Espírito de Deus sendo derramada sobre este lugar. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós invocamos o mover do teu Espírito e damos a liberdade para que o Senhor execute todo o teu plano e todo o teu propósito. Todas as perturbações na mente, na alma, agora caiam por terra. Toda ansiedade, toda preocupação, em o nome de Jesus. Entramos diante do teu santo trono, pelo novo e vivo caminho. Ó Deus, o preço que foi pago na cruz do Calvário. E que a nossa alma agora se aquiete para ouvir a tua voz. É tudo que nós queremos. Em o nome de Jesus, diga amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas 15, 11 diz assim: E Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós iniciamos hoje uma jornada debaixo deste tema: Deus de pactos, Deus de promessas. Nós temos contemplado, e o mundo tem ficado horrorizado com os acontecimentos nas travessias da África para a Europa, de pessoas que elas pagam para serem transportadas, e o desejo delas é morar na Europa. A porta de entrada tem sido a Itália e muitos outros países ali, e grande parte dessas pessoas que pagam um preço para serem levadas nunca chegam ao seu destino. O oceano, ele tem centenas e milhares de pessoas que naufragaram, na esperança de encontrar uma terra que eles pudessem desenvolver e ter prosperidade e sustento para suas famílias. Nós temos contemplado isso diariamente. As pessoas se movendo de um lado para o outro, em busca de uma resposta. Queridos, nós temos diante de nós a palavra de Deus. Como é bom nós estarmos reunidos, como é bom nós pararmos um tempo para ouvirmos o que Deus tem para nós. A nossa chamada é uma chamada para um destino certo. A nossa chamada é uma chamada para encontrarmos um porto seguro. A Bíblia, ela nos mostra o caminho pelo qual nós podemos caminhar, trilhar, para entrarmos nesta terra, chamada terra que emana leite e mel. Deus de pactos, Deus de promessas, é uma chamada para o entendimento aberto, para compreendermos o que é um pacto, entendemos que no pacto temos promessas da parte de Deus sobre as nossas vidas. Em todos os tempos, em todas as épocas, as pessoas constituíram seus deuses, e nesses deuses eles buscam as respostas que eles precisam. Eles depositam a sua esperança nesses seres que muitas vezes foram criados pelos próprios homens. Nós conhecemos da mitologia grega e tantas outras mitologias os deuses que foram criados, e as pessoas se rendendo a estes deuses, procurando resposta. O nosso Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. O nosso Deus é o Deus que se encarnou na pessoa bendita de Jesus Cristo e nos chamou para uma aliança com Ele, para que através desta aliança nós pudéssemos viver uma vida abundante na terra. Eu estava lendo um pouquinho a respeito dos pactos, e quando você busca na internet pactos, você vai encontrar ali uma relação de pactos satânicos, onde as pessoas entram numa aliança com entidades espirituais, buscando respostas, muitas vezes para o casamento, respostas para as finanças, respostas para uma vida feliz, e na verdade elas começam a trilhar o caminho, que é o caminho da perdição, pensando que vão encontrar as respostas que elas procuram.
Temos diante de nós essa palavra extraordinária que se divide em dois tempos, Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança. A Antiga Aliança, Deus deu a Moisés e a nação de Israel. A Nova Aliança é uma aliança que diz respeito a nós. E a Nova Aliança, ela está fundamentada em melhores promessas do que a Antiga Aliança. Deus, então, Ele nos chama para vivermos uma vida e uma vida em abundância. Diga: Deus me chama para viver uma vida e uma vida em aliança. A aliança é um agente de bênção, mas também é uma agenda para um comprometimento integral. A aliança é uma chamada para vivermos as promessas de Deus, mas acima de tudo, a aliança só nos faz possível vivermos as promessas de Deus por um comprometimento com Deus. A aliança é uma chamada para comprometimento, aonde você declara que você é de Deus e Deus se declara que Ele é seu. Olha que coisa tremenda. Quando nós olhamos para a Bíblia, sempre o mais fraco procurava o mais forte para uma aliança, porque na aliança ele seria guardado, ele seria protegido, ele seria provisionado, ele seria sustentado. A aliança dá direito a isso, mas também a aliança traz alguns comprometimentos. E a nossa aliança com Deus é o comprometimento da nossa própria vida, da nossa própria existência. Nós vamos ver os benefícios da aliança, mas também vamos contemplar e ver nesses dias na palavra de Deus a chamada para um comprometimento irrestrito, onde a nossa vida pertence completamente a Ele, sem reservas. Sem reservas. Deus nos chama para uma aliança, Deus nos chama para um pacto, e tudo que Ele quer é derramar da graça dEle, do favor dEle sobre as nossas vidas. Nós vimos neste texto do Evangelho de Lucas, do capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola, chamada a parábola do filho pródigo. São dois filhos, e nós vamos ver o primeiro filho, que é o filho mais jovem, é aquele que se distancia da casa do pai. O filho mais jovem, ele vivia a essência, não apenas o filho mais jovem, mas também o filho mais velho. Eles tinham o privilégio de viver a essência de provisão e vida plena que aquela casa proporcionava a eles. Mas ele desejou de todo o seu coração pegar a parte da sua herança, aquilo que lhe cabia por direito, e faz a sua reivindicação, e ele decide sair da casa do pai. Então nós vamos ver nesta parábola esses dois personagens. O primeiro, o mais moço, aquele que se distancia da casa do pai, aquele que quebra a aliança. E o segundo, o que guarda a aliança, mas vive sem entendimento. Olha que coisa. O primeiro quebra a aliança, se distancia da casa do pai. O segundo é aquele que está vivendo na casa do pai, está disposto a guardar os mandamentos, mas sem entendimento algum, completamente na ignorância. Eu já contei aqui a história de uma pessoa que decidiu ir para uma outra nação. Ele comprou a sua passagem de navio, e a viagem era longa, e não era apenas de um dia, 2 dias, eram semanas. E ele compra o seu bilhete, ele embarca, e ele leva para comer na viagem bolacha de água e sal. Passa o primeiro dia, o segundo dia, bolacha de água e sal. Terceiro dia, primeira semana, bolacha de água e sal. Segunda semana, só na bolacha de água e sal. Ele passava pelo restaurante, via todas as pessoas no restaurante comendo à vontade. E um dia o capitão olhou para ele e disse: olha, por que você não participa e não come no restaurante? Ele disse: porque eu não tenho direito a comer no restaurante. E o capitão olhou o seu bilhete, o bilhete dele estava direito a ele desfrutar de tudo que o navio oferecia, inclusive desfrutar daquele restaurante. Já chegando no destino, só chegando no destino que ele vai descobrir o direito que ele tinha. O pacote era pacote completo. Você se hospeda em alguns hotéis, quando a gente viaja para Israel, e os hotéis muitas vezes são meia pensão, e outros não. Quando passa por Dubai, a gente não tem meia pensão, e algumas pessoas já dizem: vai fazer a reivindicação, eu não paguei o pacote completo. Em Dubai não tem direito, só quando chega em Israel. E algumas pessoas já começam a fazer as reivindicações antes. Mas tem algumas pessoas que, quando elas chegam em Israel, é interessante porque em Israel todos os banheiros têm banheira.
todos os banheiros têm banheira. E querendo ou não, você tem que tomar banho dentro da banheira. Não tem um chuveiro separado. E quando você abre a torneira, a água ela sai embaixo. Ela não sai em cima, ela sai embaixo. Para que ela saia em cima, você precisa puxar um negocinho assim e a água sai em cima. Tem pessoas que o primeiro dia ela toma banho deitado, o segundo dia toma banho deitado, terceiro dia. Tem gente que só vai descobrir, porque ela tem vergonha também de falar, ó, a ignorância dela, expor. Ela acha que todo mundo está tomando banho daquele jeito. Então ela fica caladinha. E lá no final as pessoas já estão mais íntimas, e começa a se revelar. E aí começa a conversar. E fala, olha, o meu banheiro, o negócio é esquisito. A gente tem que tomar todo dia banho de cabeça para baixo. Nós vimos aqui esses dois personagens. Do primeiro, ele sai da casa do pai. Ele busca viver os seus próprios deleites. E ele se distancia o máximo que ele pode para desfrutar da vida. Só que com o passar do tempo, ele vai gastando o que ele tem. E na verdade, quando ele tem também muitos amigos. Então ele é benquisto, se torna relacionável, paga a conta para todo mundo. Mas de repente a grana começa a diminuir. E quando ele se dá conta, ele está sem nada, gastou tudo que tinha. E aí vem o tempo de fome, o tempo de escassez. E a Bíblia diz que houve uma fome terrível no lugar onde ele estava. E ele começou a padecer necessidades. E o único serviço que lhe ofereceram era cuidar de porcos. Olha, tem um trabalho para você. Qual é o trabalho? Cuidar de porcos, alimentar os porcos. E ele ia levar o alimento para os porcos. E ele desejava se alimentar do alimento que os porcos se alimentavam. Tal era a sua necessidade. Ele desejava comer o que os porcos comiam. E ali naquela terra distante, já não tendo mais nada, e não tendo condições de sobreviver, ele começa a pensar e a se lembrar da casa do pai. Ele começa a pensar, ele começa a dizer, olha, quantos trabalhadores da casa do meu pai, eles têm o que comer, eles têm o que vestir. Os trabalhadores da casa do meu pai, eles vivem uma vida digna, e eu aqui padecendo necessidade. A Bíblia diz que ele caindo em si, parece que ele acordou, ele despertou. Alguma coisa o tinha possuído, ele estava fora de si. Ele diz, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm o que comer, tem uma cama quentinha para dormir, e eu aqui passando necessidades. Ele começa a pensar, ele começa a falar consigo mesmo. E ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você está pensando, ele está falando com ele. Dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Está ensaiando. Ele está pensando, está ensaiando, falando consigo mesmo. Mas ele não fica apenas pensando, ou falando consigo mesmo, remoendo nos seus sentimentos. Ele se levanta, e ele vai na direção da casa do pai. E o pai, quando o vê, o pai corre ao seu encontro, e o abraça e o beija. E ele vai ser restituído na aliança. De imediato o pai chama o servo e diz, olha, prepara a festa. Dá a ele uma túnica nova. Túnica é um sinal e um revestimento de autoridade. Ele não vai voltar para ele, quando ele volta, bastava voltar na condição de escravo. Bastava ele ser considerado na casa do próprio pai e ali se tornar como um escravo. Mas o pai não o recebe como escravo. O pai o recebe como filho, que vai reinar sobre os escravos. Então dá a ele uma túnica nova. Mas não para na túnica nova. Dá a ele um anel, que é a restituição da aliança. E dá a ele sandálias novas. Essas três coisas: a túnica, o anel e as sandálias novas. É o que Deus quer dar para você nessa noite. É tão fácil nós nos distanciarmos da casa do Pai. Queridos, eu creio que nós temos a oportunidade nesses dias. São dias tremendos. Enquanto algumas pessoas têm vislumbrado a calamidade e a catástrofe da nação, podemos vislumbrar algo sobrenatural e poderoso.
Sabe por quê? Porque o sobrenatural e poderoso se move numa nação através da igreja, E agora é a hora de muitos voltarem para a casa do Pai, não para serem escravos, mas no comprometimento de filho, sendo restituídos na aliança para exercer governo e autoridade. Este moço, quando ele volta para a casa do pai, a sua mente era de escravo, mas o pai diz: não, você não vai ser escravo, você vai ser restituído na posição de filho, na posição de governo, na posição de autoridade. Aqui está a sua túnica, aqui está o anel, e aqui estão as sandálias novas. Sandálias estão relacionadas aos pés, os pés estão relacionados à nossa mente. Deus vai arrancar da sua mente todos os resquícios de escravidão, as marcas impregnadas na sua alma, e os sentimentos de escravo serão arrancados da sua alma pelo poder do nome de Jesus. E hoje começa uma jornada debaixo deste tema: Deus de pactos, Deus de promessa, para que você seja restituído e estabelecido no lugar de honra que Deus te chama e Ele quer te estabelecer. Você pode dar um aplauso a Ele? Pai, eu pequei contra os céus e perante Ti. Ele volta arrependido, é um arrependimento genuíno. Queridos, a restituição parte de um princípio, e o princípio básico da restituição passa por arrependimento. O arrependimento não é um remorso, um sentimento de tristeza apenas por algo que aconteceu na nossa vida de errado, mas é a disposição em caminharmos numa nova direção. Isso é arrependimento. A restituição de Deus para a nossa vida passa pela marca do arrependimento em nossos corações. A partir do arrependimento genuíno, o céu se abre sobre nós e Deus nos abençoa de uma forma tão extraordinária que todos vão poder vir celebrar juntamente conosco os feitos e as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Deus tem restituição para você. Diga para o teu irmão aí: Deus tem restituição para você. Diga: Deus tem restituição para você. Mas também, queridos, nós corremos o risco de vivermos a aliança na essência do filho mais velho. Nós corremos o risco de vivermos o pacto, a aliança, esta chamada tão extraordinária para as novidades de Deus, na essência e na mente do filho mais velho. Quando nós olhamos para o texto, quando ele chega na casa do pai e ele ouve o som, e vem alguém e diz a ele: olha, o teu irmão voltou para casa, o teu pai matou o novilho cevado. Ele foi tomado por um sentimento de ira. Ele não se alegra com o retorno do irmão, ele se entristece. Olha só, ao invés dele se alegrar, se regozijar pelo retorno do irmão mais novo, que estava perdido e foi achado, ele vai se entristecer. A essência do irmão mais velho, vivendo o pacto e a aliança, era a essência de uma pessoa correta, santa, irrepreensível, mas completamente tomado pela ignorância. Ele era santo, ele era servo. Ele disse para o pai dele assim: olha, há quanto tempo eu estou te servindo? Há quanto tempo eu te sirvo? E tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Qual foi a resposta do pai? Filho, tudo aqui nesta casa, tudo aqui na fazenda, tudo isso pertence a você. Ele era servo, ele era santo, mas ele era ignorante. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: o herdeiro enquanto ele é menino, preste atenção, o herdeiro enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Preste atenção. O herdeiro enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. A Bíblia diz, e o próprio Deus se expressa dizendo: o meu povo é levado cativo. Olha só, o meu povo é levado cativo por falta do entendimento, e o meu povo é destruído pela falta do conhecimento.
Olha que coisa interessante. A ignorância ela é letal e nos impede de vivermos a plenitude desta chamada que nos dá direito ao pacto. Quando nós entramos em aliança com o nosso Deus, é um pacto, e o pacto é para valer. A nossa vida pertence a Ele, mas tudo que pertence a Ele passa a pertencer a nós. Mas o que impede você de viver a essência deste pacto e desfrutar das promessas é a ignorância. É a ignorância. Diga para o teu irmão: a ignorância é letal, ela mata, ela destrói. Queridos, os dias em que nós vivemos, nós estamos no mês de julho. Outrora, poucos dias atrás, muita gente celebrou São João, muita gente fez fogueira, muita gente tomou quentão para se esquentar. Isso é uma ignorância espiritual. Tem gente que acende vela para quem morreu, ainda acende vela. Tem gente que cumpre alguns rituais que vem de uma herança, de uma tradição sem sentido. Por causa da ignorância, ainda estão cativos, aprisionados e reféns. Vivem na ignorância, não se desconectam desta ignorância, e por não se desconectar desse nível de ignorância, não conseguem caminhar e avançar para viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. É tempo de sermos ampliados no nosso entendimento espiritual. É tempo de nos apresentarmos diante de Deus como filhos e apresentarmos as nossas razões a Ele, para que possamos sair diante dele justificados. Olha só, veja comigo no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 26. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz, isso é para você. Isaías 43, 26 diz assim: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Deus está autorizando você a se achegar diante dele, apresentar diante dele as razões. Quais são as razões? As promessas. Pai, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um pacto contigo, e a tua palavra diz isto ao meu respeito. Eu apresento esta causa diante de ti pela palavra. Olha que coisa tremenda. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor. O Senhor nos chama para razoarmos, argumentarmos diante dele em relação ao pacto e às promessas que ele tem dado a nós. Para encerrar, eu gostaria que você voltasse lá no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Quando Jacó está voltando para a casa do seu pai, ele envia mensageiros adiante dele para encontrar-se com seu irmão. Olha só, quando Jacó sai da casa dos seus pais e vai para a casa de Labão, seu tio, ele sai debaixo de uma sentença de morte. O irmão dele o jurou de morte, dizendo: quando completarem os dias do meu pai, eu vou matar o meu irmão. A mãe de Jacó ouviu a conversa e disse assim: olha, vai para a casa do seu tio e fica lá. Ele vai para a casa do tio, Deus o abençoa. Quando ele está indo para a casa do tio, ele passa por um lugar chamado Betel. Ali havia uma escada que ligava a terra aos céus, e os anjos subiam e desciam e subiam, e o Senhor estava sobre a escada, e Deus fala com ele, confirma a ele as promessas, dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, toda esta terra eu darei a ti e à tua descendência. E agora ele está voltando para a casa do seu pai, porque Deus ordena que ele volte. Mas quando ele está voltando, ele prepara uma comitiva e envia à frente para encontrar com o irmão dele. E quando a comitiva chega diante do irmão, o irmão decide vir ao encontro dele, mas o irmão não vem só. Observe aqui, no capítulo 32, versículo 3 diz: Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. O versículo de número 6 diz: os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, e também ele vem a ti
a encontrar-te, e 400 homens com ele. Ó, imagina, nós somos ao teu irmão, mas ele está vindo ao teu encontro. Ele não está vindo só, com ele estão 400 homens. Aí Jacó temeu. Sabe o que Jacó vai fazer? Ele não vai se lamentar diante de Deus. Olha o que ele vai falar com Deus, no versículo de número 9. Disse Jacó: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Deus que me disseste, grife isso na sua Bíblia, ó Deus que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Olha o texto aqui de Isaías: apresenta as tuas razões. Jacó não vai se chegar diante de Deus com murmuração, com lamentação, reclamando da vida. Ele vai chegar diante de Deus e vai falar: olha, o meu irmão está vindo ao meu encontro. E ele não vem só, ele está vindo com 400 homens. E o Senhor que disse para que eu voltasse, que o Senhor me faria bem. Eu estou voltando porque o Senhor ordenou que eu voltasse. E ele vai continuar orando. No versículo 12, ele diz: o Senhor disse, certamente eu te farei bem, e farei a tua descendência como a areia da praia do mar, que pela multidão não se pode contar. Dê um aplauso ao Senhor. Olha só, nós já vamos encerrar, a equipe de louvor pode vir para o altar. Preste atenção. O pacto te dá direito, mas não te estabelece na terra. Tem uma jornada. Todos os dias, volte para o Senhor e apresente diante dele a sua palavra. O Salmo 23, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não deixe que o temor tome conta do teu coração. Você tem armas poderosas e você pode se apresentar diante de Deus pelo pacto que você tem com ele, para viver esta vida plena. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E você vai orando a palavra, ore a palavra, proclame a palavra, apresente a palavra diante de Deus. O pacto te dá direito a apresentar diante de Deus a palavra. Amém? Que toda ignorância seja arrancada do seu coração. Existem muitas coisas que há em nós que tem uma aparência de espiritualidade. Você já viu aquela pessoa dizendo: não tem nada, eu só tenho para agradecer. Queridos, é bíblico pedir. Pedir e dar-se-vos-á, é o que a Bíblia diz. Jesus mesmo ensinou a gente orar assim: bater e abrir-se-vos-á. É bíblico. Então você pode se apresentar diante de Deus. Pegue a Bíblia, apresente. É interessante, quando nós olhamos para os reis, um rei recebe cartas, e essas cartas eram cartas de ameaça. Sabe o que ele faz? Ele pega as cartas, eram ameaças. Ele vai e toma essas cartas e leva diante de Deus. Olha aqui que o inimigo está falando. O inimigo não está afrontando a mim, o inimigo está afrontando o Senhor. Ele apresenta aquelas cartas diante do Senhor. Pega a Bíblia, pega a palavra. O que a Bíblia diz, fala de direito, que você tem por direito. Alguém diz: ah, mas você não tem direito algum. Tem direito sim. O ignorante, que ele pensa que não tem direito, porque o diabo diz para ele que ele não tem direito. E quem não tem direito não tem como reivindicar direito. Marche, levanta-te. O povo estava clamando. Deus disse para Moisés: por que você está clamando? Diga ao povo que marche. É hora de marcharmos, é hora de avançarmos, é hora de nos apropriarmos daquilo que Deus tem para nós. Faça como Caleb. Chegue diante de Deus e reivindique o seu monte. Vá diante de Deus. Vá diante de Deus. Queridos, Deus desperta reis. Deus desperta pessoas que estão adormecidas. Nos dias da rainha Esther, havia uma sentença de morte sobre os judeus. O povo começou a orar e a jejuar. O rei perdeu o sono. Sabe o que o rei fez? Trouxe alguém e disse: olha, eu quero que você comece a ler para mim Atas. Lê o quê? Ata. Você sabe o que é ata? Ata é a coisa mais horrorosa de se ler. No dia 5 de janeiro de 1955, às 19 horas, reuniu-se em tal lugar. É isso.
Tudo vai sendo registrado um diário. O rei perdeu o sono e começou a ler as atas. E ele, ouvindo as atas, ali alguém tinha feito uma trama para tirar a vida dele. E ele, olhando aquela trama toda registrada, falou: alguém fez alguma coisa por essa pessoa que denunciou estes que tentaram tirar a minha vida? Disseram: nada foi feito. E era o Mardoqueu, estava lá debaixo da sentença de morte. E a forca enforcou aquele que havia preparado a forca para destruir o povo de Deus. A Bíblia diz, o próprio Deus diz: eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Eu abençoarei o teu pão, eu abençoarei as tuas águas. Eu te conduzirei à terra dos heteus, dos heveus, dos amorreus. Tem gigante, mas nós vamos tomar posse. O pacto nos dá direito a tomarmos posse do território dos nossos inimigos. Deus tem feito algo sobrenatural nesses dias. Nós estamos tomando os lugares altos. E o Satanás todo dia manda uma mensagem para mim: vocês estão equivocados. Estava nas mãos do Satanás. Eu sei na mão de quem que estava. E hoje nós estamos tomando os lugares altos. É mistério que o próprio Satanás venha, queira se transformar em anjo de luz. Diz: não, a igreja não deve se envolver com esse negócio. É o lugar da igreja, a igreja vai tomar esses lugares. Amém? É o lugar do heteu, do heveu, do jebuseu. Era o cão que estava tomando conta. E agora é a hora da igreja. O pacto nos dá direito. Saia da ignorância espiritual. Saia, rompa. Por como? Pare de ver besteira na televisão. Pare de se alimentar de Facebook, que não te traz nada de novidade, a não ser levar você para a destruição. Pare de se alimentar dessa desgraceira toda que tem por aí. Se alimente da palavra de Deus. Que os altos louvores estejam dentro da tua casa. Todos os dias faça a sua declaração de fé. Se alimente da palavra. Respire a palavra. Ore em línguas. E você vai se fortalecer na aliança. E vai viver as promessas de Deus aqui na terra. O pacto te dá direito. O pacto te dá direito, sim. Se levante com ousadia. Se apresente diante do Senhor. Ah, Deus, estou aqui para te servir. E vou te servir com toda a intensidade do meu coração. Nada vai me deter. Eu vou te servir por todos os dias da minha vida. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, nós vamos orar. Eu vou orar por você. Toda essa perturbação na sua mente vai cair por terra no nome de Jesus. Você foi chamado para sair nesses dias, desses lugares baixos que você se encontra, à beira da depressão, tomado de tristeza e de preocupação. É uma injustiça você viver nesta dimensão. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Você vai ordenar ao sul, você vai ordenar ao norte. Norte, de sul, não retenhas. Que a bênção venha sobre a minha vida, que a bênção venha sobre a minha família. Comece a profetizar e Deus vai abrir o céu sobre a tua casa. Amém, queridos? Se levante todos os dias com um louvor no teu coração ao Senhor. Lembre-se, nós somos o povo da aliança. Quando nós tomamos o pão e o cálice no dia da ceia, é o sangue de Jesus. O nosso pacto, a nossa aliança foi feita pelo sangue de Jesus. Será que tem poder? Será que tem poder? É poderosa a aliança que foi feita entre Deus e nós. Quem decide pela aliança é você. Você pode decidir entrar na aliança, ou você pode se distanciar da casa do Pai. Decida voltar para a casa do Pai. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Mesmo talvez você estando na casa do Pai, mas vivendo debaixo da ignorância, a vida tomada de confusão, diz que me diz, que não sei o que, todo filho dentro. Deus tem cura para você também. Amém? Coloca as mãos sobre a sua cabeça. Te adoramos, ó Pai, te bendizemos. Seja engrandecido o teu nome, Pai. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor. Filho de vem, Davi, Espírito da sabedoria, Espírito da revelação. sei que estás neste lugar.
Vai recebendo a unção sobre a tua cabeça. O óleo fresco vai sendo derramado sobre a tua cabeça. As regências espirituais da maldade estão sendo vencidas na sua vida. Ei, adore. O amor de Deus é o que abre as portas pra mim. A tua mente seja tocada pelo Espírito Santo. Tua mente transicionada, tua mente renovada pelo poder do Espírito. A mente renovada, a tua mente cheia da presença do Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio do Espírito de Deus. Alabana chorou, maneira chorou, maneira. Alabana chorou, maneira chorou, maneira. Alabana chorou, maneira chorou, maneira chorou, maneira. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Adore, 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 adore. Olamana chorou, maneira chorou, maneira. Alabana chorou, para chorou, maneira. Olamana chorou, maneira chorou, maneira. Olamana chorou, maneira chorou, maneira. Em o nome de Jesus, eu vou orar por você, vou orar por você. A unção do Espírito de Deus está neste lugar para tocar a sua vida. A unção do Espírito de Deus está sendo derramada agora sobre você, para alcançar a sua casa, para alcançar a sua família. Na autoridade do nome de Jesus, eu desmantelo e frustro os planos das trevas contra a sua vida. Os dardos inflamados do maligno sejam apagados agora. Receba a unção, receba a virtude, receba o poder do Espírito Santo. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Recebe a unção, recebe o poder do Espírito Santo, recebe a tua libertação, recebe a tua cura. Toda sorte de opressão agora sobre a tua mente eu repreendo. Sai no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Seja alcançado agora pelo fogo do Espírito, da planta dos teus pés ao alto da tua cabeça, o fogo do Espírito inundando todo o teu ser. Todas as debilidades, todas as deformidades sejam arrancadas agora, em o nome de Jesus. Pai, cumpra em nós o teu querer, cumpra na tua igreja todo o teu propósito. Eu ordeno a bênção do Senhor agora sobre a tua vida. Portas sejam abertas, as janelas do céu se abram sobre ti. As janelas do céu se abram sobre ti. Que o Senhor te enche agora de sabedoria, de habilidade para administrar as causas difíceis. Que a unção que estava sobre José venha sobre ti. Agora recebe a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, faça uma declaração de fé comigo. Diga: nesta noite eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Diga: eu declaro que Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor no meu trabalho. Toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu entrego a Ti, ó Pai, todo o meu ser, sem reservas, em o nome de Jesus. Diga: por todos os dias da minha vida eu vou servir a Ti. Eu entro em aliança contigo, por Jesus Cristo, o meu Salvador e o meu Senhor, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um grito de júbilo a Ele. Glória a Deus. Amém. Se sente um pouquinho. Olha só, eu quero trazer à memória algo para você. Pega a sua Bíblia aí. Você está com a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia. Talvez a sua Bíblia esteja no seu iPhone, no seu iPad, sei lá onde está a sua Bíblia. Ah, minha Bíblia está na minha mente, apóstolo, na minha cabeça. Ande com a palavra de Deus. Levante sua Bíblia assim. Diga: eu creio na Bíblia Sagrada. Diga: eu creio na palavra de Deus, tanto quanto eu creio em Deus. Amém? Algumas pessoas elas dizem assim: eu creio em Deus. Creio em Deus? Creio. E creio na palavra de Deus? Ah, a palavra de Deus não, tem algumas coisas aí esquisitas que não dá para a gente. Olha só, quem crê em Deus de verdade, crê na palavra de Deus. E quem crê na palavra de Deus, obedece à palavra de Deus. Jesus disse: se vocês me amam, no mínimo vocês guardam os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos.
A nossa chamada é para vivermos e nos expressarmos em fé. Michael Murdock, ele diz: Deus não atende necessidades, Deus corresponde à nossa fé. Essa é uma verdade. A sua fé, ela é ativada quando você ouve a Bíblia, quando você ouve a palavra. A palavra tem poder de ativar a nossa fé. Ouça a palavra. Tenha CDs no seu carro, dentro da sua casa tenha DVDs de mensagens que edificam a sua fé. Selecione, presta atenção, selecione o que você ouve, porque tem mensagens de pregadores que, ao invés de despertar a fé, geram incredulidade. O apóstolo Paulo orientou Timóteo e disse: Timóteo, não fica falando sobre fábulas, genealogias, isso não vai levar você a lugar nenhum. Isso é como um câncer, discutindo se os anjos têm sexo, se é macho, se é fêmea, eles voam, eles têm asa. Isso não diz respeito a nada. Amém? Edifique a sua fé, viva a essência da palavra, desfrute dos milagres de Deus e as intervenções de Deus na sua vida. Eu quero encerrar aqui lendo Levítico 26, que isso fique no teu coração marcado. Levítico capítulo 26. Levítico 26, 3. Tem este texto na sua mente. Memorize esses textos. Escreva nos umbrais da tua casa. Faça em cartazes e coloque em lugar que você possa ver. Olha o que diz o texto. Versículo 3: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Percebe essa expressão? Andar, guardar e cumprir. Andar, guardar e cumprir. Eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. Diga glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Deus vai dar a chuva no tempo certo. Sabe o que faz com que a semente germine? É a chuva. Eu disse: você pode ter terra para semear, você pode ter a melhor semente nas suas mãos, mas se Deus não abençoar, a semente não germina. Então a Bíblia diz que Deus nos dá semente para plantarmos, e Ele ordena a bênção para que possamos ter uma colheita abundante. Quantos desejam colher abundantemente? Agora, olha o que vai acontecer com você que decidiu observar os preceitos, os mandamentos, os estatutos. Versículo 10. Este é o versículo que eu gostaria que você guardasse. Olha lá. E comereis da colheita velha, por longo tempo guardada, até afinal removerdes para dar lugar à nova. Olha que texto tremendo. Você vai colher, você vai armazenar, e você vai preparar a terra, lançar a semente. Quando chegar a colheita seguinte, muita coisa ainda vai estar armazenada na sua despensa. Olha só o que o texto está dizendo: que você vai trabalhar, você vai receber o seu salário, você vai cumprir todos os seus compromissos e vai sobrar. Apóstolo, será que isso é possível? Há um endividamento público e isso é notável, mas para você vai ser diferente. Diga, vai sobrar. Diga, eu creio. Deus vai te dar habilidade, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar livramento, Deus vai estabelecer conexões, as janelas dos céus vão se abrir e vai sobrar. É possível que você passe pelo dia da prova e o diabo chegue para você e diz: ei, cadê Deus? O texto não está dizendo, a palavra todo dia está sendo pregada. E o que está acontecendo com você? Você vai fazer a sua confissão de fé e reter. Vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar e vai sobrar. Amém? Nós vamos semear, nós vamos plantar debaixo desta fé, debaixo desta palavra, que vai sobrar. Faça um memorial nesta noite, um memorial de expressão de fé, com a sua semente, o seu dízimo, e apresente diante do Senhor. Você pode tomar o seu dízimo e apresentar diante dele. Pai, aqui está o meu dízimo, eu apresento diante de ti. O Senhor prometeu na tua palavra abrir as janelas do céu sobre a minha vida. Faça uma oração, meu irmão, assim: Pai, aqui está o meu dízimo, e a tua palavra diz que o Senhor abre as janelas dos céus e me abençoa de tal forma que venha a maior abastança. A palavra diz que o Senhor repreende o devorador para que não consuma o fruto da terra. A
tua palavra diz que a vide do campo não será estéril, e todas as nações me chamarão bem-aventurados. Diga: eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Você vai plantar a semente no nível da sua fé. Você vai se expressar agora e ter a oportunidade de se expressar no nível da sua fé. Os obreiros podem distribuir os envelopes, depois eu vou orar por você. Enquanto ministramos o louvor, você pode vir ao altar. Olha só, vem estar conosco no próximo domingo. Nós temos 3 reuniões, às 10 da manhã, às 17 horas e às 19 horas. E uma oportunidade para você entrar na semana já sendo alimentado, coberto pela palavra, recebendo uma unção fresca. E na quarta-feira que vem nós estaremos aqui para uma noite de renovo, para prosseguirmos na nossa jornada com o tema Deus de pactos, Deus de promessa. Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos
Eu coloco diante de Ti cada semente que foi plantada. Eu coloco diante de Ti, ó Pai, os dízimos. Eu apresento diante de Ti os dízimos, ó Deus, que foram colocados no Teu altar. Que a mão do Senhor venha sobre o Teu povo. Eu abençoo a pastora Lil, que ela seja renovada, que ela seja fortalecida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua descendência, estabelecendo um novo ciclo de prosperidade e graça. Eu te agradeço, ó Deus, por esta noite, em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe, shalom. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória.